Graça e paz do Senhor a toda a igreja. Estamos para mais um culto, mais um domingo, e eu quero convidar-te nesta hora a abrir teu coração para juntos cultuarmos ao Senhor, para juntos louvarmos ao Senhor e para juntos ouvirmos da palavra do Senhor. Antes de orarmos, eu queria ler bem rapidinho o Salmo 27, verso 4, que diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aleluia! Eu amo este verso que Davi escreveu, porque fala de alguém apaixonado pela presença de Deus, pela vida de Deus, por estar com Deus, simplesmente querer estar no templo para contemplar a beleza do Senhor. Nós hoje não dependemos de estar no templo para contemplar a beleza do Senhor. Onde nós estivermos, nós somos o templo do Espírito Santo, nós podemos simplesmente concentrarmos-nos em Deus, olharmos para Deus com o nosso coração e contemplarmos a beleza do Senhor em adoração. E esse é o convite que eu faço para cada um de nós. Vamos contemplar a beleza do Senhor enquanto louvamos, enquanto adoramos, porque Ele é bom, Ele é aquele que é a nossa força, Ele é aquele que está conosco o tempo todo. Adoro o Senhor nesta hora, mas antes vamos juntos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos este tempo de culto em Tua presença, Senhor. Nós colocamos em Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor possa conduzir-nos, que o Senhor possa guiar-nos à adoração, ó Deus. Que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa manifestar a Sua presença, ó Deus. Porque nós dependemos de Ti, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Te adoramos, ó Deus, e Te agradecemos desde já por sabermos que podemos cultuar a um Deus vivo. Obrigado por Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Louve o Senhor nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom domingo a todos. Vamos louvar a Deus. Te amo, ó Senhor, meu riso e louvor, gozo na aflição, conforto em solidão, minha rocha e salvação, na luta e na dor. Refúgio és, Senhor, e mesmo que eu ande pelo vale da morte, ainda assim eu cantarei. Eu não confio na minha força, eu não confio no meu braço, eu não confio no que sou ou não sou capaz. Mas eu ergo os olhos para os montes, ergo os olhos para Ti, porque eu sei, Deus, eu sei, Tu és a minha força. Tu és a minha força. Eu te amo, ó Senhor, meu choro e clamor, grito de guerra, hino de glória, o Teu nome é para mim. Em guerra e tremor, vitória és, Senhor. Mesmo que eu esteja só na batalha, ainda assim não temerei. Eu não confio na minha força, eu não confio
no meu braço, eu não confio no que sou ou não sou capaz. Mas eu ergo os olhos para os montes, ergo os olhos para ti, porque eu sei, Deus, eu sei, tu és a minha força. Eu não confio na minha força, eu não confio no meu braço, eu não confio no que sou ou não sou capaz. Mas eu ergo os olhos para os montes, ergo os olhos para ti, porque eu sei, Deus, eu sei, tu és a minha força. Tu és a minha força. Tu és a minha força. Lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Oh, oh, oh. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh, descanso da minha alma. Esse lugar é no Senhor. Oh, tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus.
Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos neste momento então ouvir a palavra do Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor possa falar aos nossos corações, que no nome de Jesus Cristo o Senhor possa abrir nossos corações para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. E te pedimos, Pai, ministra-nos, ó Pai, serve-nos a Tua palavra, ó Deus, abre nossos corações, nós queremos entender de Ti, queremos ser transformados por Ti. É no nome poderoso de Jesus Cristo que oramos, agradecidos a Ti, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. E o texto diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor para hoje. E talvez alguns pensem que acho que o irmão Rick enganou-se e usou o texto para fechar o culto logo no início da pregação. E a verdade é que eu estou a iniciar a pregação mesmo com este texto, e que é um texto lindo mesmo para encerrar cultos, é um texto lindo mesmo para encerrar epístolas, por isso que o apóstolo Paulo usou para encerrar esta excelente epístola. Mas mais do que isso, mais do que um momento lindo para encerrar, mostra aquilo que é a ação de Deus, mostrando a Trindade em ação. É um bom resumo, por acaso. Fala do amor do Pai, fala da graça do Filho e fala daquilo que nós temos de ter com o Espírito Santo, que é a comunhão. E durante toda a história da humanidade há uma coisa que nós temos visto, principalmente desde a queda, claro, que é o homem, o ser humano, a fugir de Deus. Muito cedo vimos, Adão pecou, escondeu-se de Deus. Deus teve que ir atrás dele. E quando Deus libertou o povo do Egito, levou em direção ao deserto, a ideia de Deus era ter um povo escolhido por si, que seria o seu povo, e que teria comunhão plena com ele. Só que o que aconteceu? O povo fugiu e nomeou um intermediário, um mediador entre Deus e os homens, que seria Moisés naquele tempo. E hoje nós vemos o povo de Deus, nós vemos a igreja do Senhor a continuar dependente de mediadores, a continuar dependente de alguém que o ligue a Deus, que são os seus guias, que são os seus pastores. Nós vemos o povo dependente do que o pastor vai falar para se relacionar com Deus. Nós vemos hoje em dia o povo dependente do que o profeta diz para dar o passo seguinte. Nós vemos o povo dependente da bênção dos apóstolos para poder prosseguir. Nós vemos o povo dependente do que o ministro no YouTube pregou ou cantou. Neste momento eu estou a ser um ministro de YouTube, hein? Então ouçam, hein? Brincadeira à parte. Nós vemos o povo dependente daquilo que homens hoje em dia conduzem e dizem. E desde o princípio Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. No Éden ele procurava o homem todos os dias. E depois da queda do homem, o que ele fez? Organizou um plano perfeito de restauração, de comunhão entre Deus e o ser humano. E hoje, depois do que Cristo veio fazer aqui, o plano perfeito de Deus, Cristo na terra morrendo por nós,
Ele deixou uma promessa que Ele já cumpriu, que enviaria alguém para estar conosco, um outro Consolador, o Espírito Santo, aquele que é para ser o nosso amigo, companheiro, que nos conduzirá e que nos ajudará, aquele que se relacionará conosco. Por isso que a palavra do Senhor disse neste texto que nós lemos: a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. No caso, seja conosco. Nós temos que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Nós entendemos com muita facilidade, como eu sempre digo, o amor de Deus. Nós entendemos com muita facilidade a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas parece que temos muita dificuldade em entender a comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão que a gente tem com Deus nos dias de hoje é muitas vezes dependente daquilo que são os nossos guias. Quando eu falo de guias, estou a falar daqueles que nos guiam a Deus. Nossos líderes hoje em dia, nossos pastores, nossos profetas, nossos apóstolos, nosso discipulador. E a vida não tem de ser assim. Nós não temos de ser dependentes dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos em nós o Espírito Santo que habita em nós hoje. E eu quero falar um pouco sobre isso, que é o nosso relacionamento que deve ser com o Espírito Santo. Nós não precisamos depender mais de pessoas para nos conduzirem a Deus, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E quero falar em 3 momentos nesta palavra hoje. O primeiro momento eu quero falar o que é ser conduzido por guias e como isso nos prejudica. Êxodo capítulo 32, dos versos 1 até o versículo 10, é um texto muito, muito famoso. Eu não vou lê-lo todo, mas é um texto famoso porque fala do bezerro de ouro. É um momento em que o povo de Israel, quando estava no deserto, enquanto esperava por Moisés, porque este afastara-se por um tempo e demorava a voltar, o povo pressionou Arão e juntos decidiram fazer um bezerro de ouro para ser o seu Deus. Por quê? Porque o seu guia principal, Moisés, não estava disponível. E o que mais me marca neste texto não é aquele momento em que o povo e Arão cometeram um erro de fazer o bezerro de ouro, mas o que mais me marca era a intenção que eles tinham em seus corações quando fizeram esse bezerro. A palavra diz no versículo 1 logo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aqui, quando fala de deuses, este termo deuses está traduzido para deuses no português, é o mesmo termo que nós vemos logo em Gênesis 1, que diz que no princípio criou Deus. Aqui diz deuses, em Gênesis diz Deus. Na criação fala de Deus, Deus, mas aqui diz deuses. Mas é o mesmo termo no hebraico que é Elohim. E é muito interessante perceber que é o mesmo termo, porque já no versículo 5, depois de terem construído esse bezerro de ouro, diz o seguinte: Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele do bezerro, e apregoando disse: amanhã será a festa do Senhor. Este termo Senhor, no hebraico, é o termo que nós utilizamos que aparece até em muitas bíblias com letra maiúscula. É aquilo que os judeus no hebraico consideram o nome de Deus, que às vezes traduz-se por Jeová, às vezes traduz-se por Yahweh. Há várias formas tentativas de tradução deste nome, mas que é aquilo que nós conhecemos como o nome do Senhor. Não uma tradução exata para este termo, e as Bíblias utilizam o termo Senhor. Em inglês está Lord. E isso me faz perceber que a intenção deles até era bonita. Era a intenção de adorar ao Deus vivo. Só que acontece, quando nós temos e dependemos de guias na nossa vida para nos relacionarmos com Deus, nós sempre vamos estar diante de problemas. E o primeiro problema é que esses guias, essas pessoas, os seres humanos, os líderes, os pastores, discipuladores, apóstolos, bispos, seja qual for aquele que tem sido o teu guia muitas vezes, é uma pessoa
E ele tem os seus afazeres. Logo, significa que não estará 100% do tempo disponível para ti. Nossos guias não têm como estar 100% do tempo disponíveis para nós. Moisés tinha de ter o seu tempo com Deus. Teu pastor precisa do tempo dele. Seja com a família, seja com Deus, seja simplesmente para descansar. E isso atrapalha-te porque tu precisas de alguém o tempo todo e não tens esse alguém se consideras o teu pastor ou o teu guia. O outro problema é que na ausência do teu guia, tu vais precisar de estar com Deus e não vais saber como estar com Deus. E o que acontece? Vais ter que fazer como o povo fez. Vais procurar honrar a Deus, vais procurar cultuar a Deus, vais procurar adorar a Deus, mas não vais saber como fazer, porque até aqui tem sido o teu guia sempre a te levar a Deus. E quando esse guia não está disponível, tu vais usar aquilo que são os teus métodos. O povo tinha como seu método fazer aquilo que fazia no Egito, que era ter o quê? Deuses visíveis. Nós também às vezes temos os nossos métodos que trazemos do mundo, que trazemos da nossa cultura, que precisamos de também às vezes de ver a Deus, que precisamos às vezes de ter imagens daquilo que tem de ser Deus. Alguns precisam de pôr animais, precisam de usar sangues de animais e tudo mais, que é aquilo que a nossa cultura nos ensina, mas que está errado. E a verdade é que com nossos erros nós desagradamos a Deus. Esse é o problema maior, essa é a terceira parte dos problemas. Sabe, o povo tinha a intenção certa de se achegar a Deus. Eles fizeram este bezerro para ser Jeová, para ser o Senhor, aquele que os libertara do Egito. Mas cometeram um erro que era usar um método errado, usando imagens que Deus abominava. E isso fez com que Deus ficasse irado com seu povo. Então o que acontece? Não importa a sua intenção. Muitas vezes hoje nós vemos em pregações que Deus está preocupado apenas com a intenção do coração. Sim, Deus importa-se muito com a intenção dos nossos corações, mas é necessário nos achegarmos a Ele da forma certa. É necessário termos o método certo de chegar a Deus. Para quê? Para que não firamos a santidade do Senhor. Porque aqui a questão é que eles não foram pela fé no Deus vivo, Deus invisível, mas precisaram de uma imagem de escultura, uma imagem de ouro. Eles precisaram de um ídolo que os fizesse chegar a Deus. Já que não tinham mais o seu guia, Moisés, começaram a ter o quê? O seu bezerro naquele momento. E dessa forma, eles desagradaram a Deus. Muitas vezes nós desagradamos a Deus porque não conseguimos nos achegar a Ele com o nosso coração. Nós precisamos de modelos que os homens criam para nós. Nós precisamos de métodos. Amados, Deus nos convida a nos achegarmos a Ele com o nosso coração. Então, abre teu coração a cada dia e achega-te a Ele. Por quê? Porque nós fomos convidados, como eu disse logo no início, a relacionarmos-nos com o Espírito Santo. João capítulo 14. João capítulo 14 é aquele capítulo lindo que Jesus dirige aos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, também em mim. E ele continua com o seu discurso de despedida, porque estava quase a chegar o seu tempo de ser crucificado e ser entregue por nós pecadores, para depois ressuscitar. E ele ali tem um momento no versículo 16 que ele diz: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E continua a falar, e depois no versículo 26, tão lindo, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o que Ele prometera que viria, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E este é o tempo atual que nós vivemos, o tempo que esse Consolador, o Espírito Santo, já foi derramado para nós. Nós neste mês estamos a falar sobre submeta-se à liderança do Espírito Santo. Mas como nós vamos nos submeter à liderança de alguém que nós muitas vezes nem conhecemos? Como vamos nos submeter à liderança de alguém que nós dependemos que outras pessoas falem dele e nos conduzam a ele? Como?
por isso que nós temos hoje esse Consolador, que Ele nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor já nos ensinou. Ele nos fará lembrar de tudo quanto nossos líderes nos ensinaram no início da caminhada, e que hoje nós temos o Espírito Santo para nos conduzir ao Pai. Nós não dependemos mais que o irmão Rick, que a pastora Carminha, que o missionário Hilário, que o pastor Antunes, que o pastor Hermínio nos conduzam para Deus. Nós dependemos de nos relacionar com o Espírito Santo. Só que o que acontece é que muitas vezes nós preferimos andar na carne, enquanto esse Espírito quer que a gente ande nele mesmo. Sabe, quando nós dependemos de Deus, nós já não vamos ter aqueles problemas que o povo em Êxodo teve. Por quê? Porque o Espírito Santo nos conduzirá a um relacionamento perfeito com Ele. E enquanto Moisés teve de se ausentar, enquanto às vezes o irmão Rick precisa ter o seu tempo com a sua família, por exemplo, agora eu podia estar a aconselhar alguém que estava precisando do meu aconselhamento, mas estou aqui a gravar para os amados, e há momentos em que eu preciso ter o meu tempo para, por exemplo, assistir os meus filmes. Eu gosto de ficar a assistir às vezes filmes, ou o meu futebol. O Espírito Santo está disponível 24 horas todos os dias. Todos os dias do mês, todos os dias do ano, o Espírito Santo está disponível. Então já não temos esse problema da indisponibilidade dos nossos guias humanos, porque nós temos hoje o nosso guia perfeito, que é o Espírito Santo, que está o tempo todo disponível para nós. Ele sim está todo o tempo. Já não precisamos de mediadores, porque o único mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo 2:5, já nos enviou seu Santo Espírito, que está conosco o tempo todo, que habita dentro de nós. E aquele problema que o povo teve de usar um método errado, de usar ídolo para cultuar a Deus, nós já não temos mais, porque o Espírito Santo nos conduz à adoração em espírito e em verdade. Jesus nos disse em João 4:23 que chegaria esse tempo, e o tempo já chegou, em que adoraríamos a Ele em espírito e em verdade. E nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nos conduz a nos relacionarmos com Deus em espírito e em verdade. E aí nós usamos o método certo sempre, que é um método que Deus preparou para nós, que é estarmos conectados, relacionados em espírito e em verdade. Como consequência disso, o que acontece? Nós agradamos a Deus, porque nós vivemos como filhos, alegramos o coração do Pai, porque aqueles são filhos de Deus, esses andam em espírito. Logo, alegramos o coração do Pai. E é isso que nós precisamos, de quê? De alegrar o coração do Pai o tempo todo. Deus quer se relacionar conosco, desde o princípio foi assim, como eu disse. Desde o princípio tem sido assim, hoje tem sido assim, e Ele, através do Espírito Santo, com o nosso espírito, consegue um relacionamento quando nós andamos em espírito. E por fim, eu quero reforçar que nós somos chamados pelo Senhor para termos comunhão com o Espírito Santo, e para isso nós precisamos ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Quando nós recebemos a Cristo em nosso coração como Senhor e Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Aleluias! Glórias a Deus por isso. Mas isso não é tudo. Isso é só uma parte. Não é o final. Há uma experiência após essa, que é de nós sermos cheios do Espírito Santo. Que é quando o Espírito Santo nos batiza e nós começamos a ser cheios dele e passamos a andar na sua unção, na unção do alto, e temos o poder de Deus em nós. É aquela experiência que o livro de Atos relata logo no início, quando o Espírito Santo batiza ali os apóstolos, quando o Espírito Santo batiza ali aquele povo que esperava pelo batismo do Espírito Santo. Só que eu repito o que disse há pouco tempo, também não é o final. Essa é uma experiência que nós precisamos de alimentá-la, porque nesse dia acende-se o fogo de Deus em nós. Mas se esse fogo não é alimentado, ele um dia extingue-se, ele um dia apaga-se. Por isso nós temos que a cada dia buscar mais óleo de Deus nas nossas vidas, para podermos ser cheios do Espírito Santo em nossas vidas. E Ele manterá esse fogo aceso. E é isso que nós fazemos a cada dia, e é isso que nos traz comunhão com o Espírito Santo, ter esse fogo aceso a cada dia. Nós começamos a caminhar com esse fogo a ser aceso, e vai sendo, essa chama vai ficando ali viva, dia após dia. Essa, meus amados, é a comunhão com o Espírito Santo. Quando nós vamos alimentando essa chama de fogo do Espírito Santo
ardendo em nós. Nós precisamos do Espírito Santo ardendo em nós a cada dia. E nós fazemos isso através da nossa dedicação a Ele. Nós fazemos isso através da nossa dedicação a Deus, ao Espírito Santo. Como é que nós fazemos isso? A cada dia, orando, nos separando para Ele, santificando-nos, buscando a Ele, nos entregando a Ele, dia após dia. E nós precisamos de dedicar esse tempo no relacionamento com Deus. Não é apenas fui cheio e já está, já cumpri com a minha cota de vida cristã aqui na terra. Não, é a cada dia mais e mais, de uma forma progressiva, de uma forma que nunca para. E aí nós nos relacionamos com Deus, e como resultado de um relacionamento, nós vamos ter um fruto, que é o fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito em nós, o fruto do Espírito brotando em nós, é o resultado da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, é o resultado da nossa comunhão com Deus. Qualquer fruto é resultado de um relacionamento. Quando nós temos filhos, é resultado do relacionamento do pai e da mãe. O fruto numa árvore é o relacionamento daquela questão toda lá, da planta, que no caso é a planta brotando, porque aquilo não é uma questão só de relacionei-me comigo, tenho um fruto. Não. A planta toda também tem a sua questão, mas nós entendemos muito melhor quando se fala do ser humano ou dos animais. E no caso, eu relacionando-me com Deus, vem um fruto do Espírito, amados. Isso é que mede se nós estamos a ter comunhão com o Espírito Santo ou não. E é tendo esse fruto em nós, o fruto do Espírito, que nós vamos conseguir finalmente nos submeter à liderança do Espírito Santo em nossa vida. Porque se eu não tiver esse relacionamento com o Espírito Santo, vai ser apenas teoria de que eu tenho de me render ao Espírito Santo e submeter-me a Ele, mas vai ser uma teoria que vai depender daquilo que os teus guias, que os teus líderes irão dizer para tu teres um relacionamento com Deus. Mas se tu tens um relacionamento genuíno com Deus, direto com Deus, o fruto do Espírito começa a brotar em ti. E começas a ver o amor de Deus a brotar em ti. Um amor incondicional, não esse amor humano que nós conhecemos. Começarás a ter a alegria do Espírito na tua vida. Uma alegria genuína, não estou a falar da felicidade ou do sorriso. Estou a falar da alegria que nunca se abala. Terás a paz de Deus, essa segurança total que nada te abalará. Vais sempre viver tranquilo, sabendo que Deus é contigo, não importando o que se passa à tua volta. Vais ter a paciência, a longanimidade para poder te relacionar com os outros, que é a capacidade que nós temos de aguentar as situações que enfrentamos todos os dias. Vais ter a benignidade de Deus em ti, a capacidade que nós temos de ser benignos, amáveis, de sermos gentis, ou a bondade de Deus, a capacidade que nós temos de fazer aquilo que é bom, que nossos atos produzem bondade por onde passamos. Vais ter a fidelidade de Deus, ou a fé. É o mesmo termo em termos de origem do grego, para nós são palavras diferentes, mas é a mesma origem, que é aquela fé que nós cremos em Deus e que faz nos sermos fiéis a Deus. Nada nos tira da nossa crença no nosso Senhor. Vais ter a mansidão que o Espírito produz em ti, já não vais ser mais uma pessoa agressiva, violenta, e vais ter o domínio próprio para dominar aquilo que são as tuas ações e para vencer o pecado, para vencer as situações que nos seduzem dia após dia. Esse é o fruto do Espírito em nós. E quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos entregamos ao relacionamento com Deus, isso brota naturalmente em nós. E nós começamos a viver a vida de Deus, nós começamos a viver a alegria do Senhor, nós começamos a viver aquilo que é a plenitude que Deus preparou para nós. Nós vivemos constantemente cheios. E quando começamos a falar do Espírito Santo, já não é essa questão que temos falado este mês, que é lembrar a igreja que temos de ser submissos à liderança do Espírito Santo. Não, começamos a falar sobre aquilo que o Espírito provoca em nós e começamos a viver o Espírito em nós e cumprimos aquele que é o nosso propósito, que é atrair mais pessoas a virem a Cristo e a serem cheias desse Santo Espírito. Mas como nós não temos vivido esse relacionamento com Deus, nós paramos nisto o tempo todo, que é de nos lembrarmos que temos de ser
guiados pelo Espírito Santo, é lembrarmos que temos de nos submeter ao Espírito Santo, enquanto já passamos esse tempo, amados. Amada igreja, já não estamos nesse tempo de sermos recordados dia após dia, mês após mês, que nós, como filhos de Deus, devemos andar no Espírito, mas estamos num tempo que devíamos estar andando no Espírito e conduzirmos um ao outro a irmos lá fora, resgatar as pessoas que estão a ser escravizadas por Satanás, levantar aqueles que estão caídos. Amados, esse é o tempo que Deus tem para nós, tempo de vivermos e andarmos no Espírito Santo. Por isso eu digo, vamos nos submeter à liderança do Espírito Santo mais uma vez. Repito isso, vamos andar no Senhor, mas que não precisemos de próximo mês, ou daqui a uns 3 meses, ou daqui a uns 6 meses, de sermos recordados que devemos nos submeter à liderança do Espírito Santo, mas vamos a cada dia nós mesmos lembrarmos-nos que fomos chamados para andarmos debaixo da liderança do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém, meu querido? Amém, minha querida? Deus tem nos chamado para isso. Vamos andar nessa liderança, queridos. Deus tem coisas novas, boas, lindas, maravilhosas para nós, mas para isso nós precisamos nos submeter a Ele e viver aquilo que Ele tem para nós. Fecha os teus olhos, coloca diante dEle nesta hora. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, conduz-nos a Ti, Senhor. Ajuda-nos a andar em espírito, Senhor. Ajuda-nos a submetermos-nos a Ti, Senhor. Ajuda-nos a passarmos desta fase onde temos de ser sempre lembrados que precisamos nos submeter a Ti. E conduz-nos, Deus, conduz-nos à Tua presença, conduz-nos, ó Deus, a andarmos, Senhor, debaixo da Tua vontade, Senhor. E que isso não possa ser um peso para nós, mas que possa ser natural em nós, ó Deus. Nós, como Teus filhos, nos submetermos a Ti, ó Deus. Nós, como Teus filhos, ó Deus, nos rendermos a Ti, Deus. Nós, como Teus filhos, vivermos andando no Espírito, porque foi para isso que nos chamaste, Deus. No nome poderoso de Jesus Cristo, oramos a Ti, ó Deus, pedindo, Senhor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia estejam sobre nós, nos conduzindo, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Não fica por aqui, meu querido, não fica apenas por este tempo de culto, mas durante a semana toda, busca o Espírito Santo, busca ter essa comunhão com o Espírito Santo. E no nome de Jesus Cristo, deixa que Ele te encha. No nome de Jesus Cristo, submeta-se à sua liderança, porque Ele tem sempre o melhor para mim, para ti, para nós. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu desejo-te uma semana abençoada. Eu desejo que tu possas andar realmente no amor de Deus Pai, na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas acima de tudo, nesta parte não vou gaguejar, na comunhão com o Espírito Santo, porque para isto foste chamado, para isto foste chamada. Amém e amém. Deus te abençoe. Glórias a Deus. Aleluia.